Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Juliana Cruz, aprovada no 35º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, e contamos também com a presença do professor de Direito Empresarial, Alessandro Sanches. Sejam muito bem-vindos aqui ao Estratégia. E Juliana, parabéns pela sua aprovação, viu? Muito obrigada. Para a gente começar, vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo, fala um pouquinho de onde você é, sua formação, fica à vontade. Meu nome é Juliana Cruz, eu sou acadêmica do 10º período do curso de Direito. Eu sou nascida em São Paulo, mas moro atualmente em Florianópolis, já tem 10 anos. Eu fui para lá para ter um pouquinho mais de tranquilidade, para conseguir fazer a faculdade. Também sair de casa e ter os meus próprios desafios, começar a minha vida adulta. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Alice. Sou casada, agora aprovada na OAB. Parabéns. Teve, então, que administrar aí muitas coisas na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Sim, eu acho que o professor nem sabe. Eu entrei na faculdade em 2013, no segundo semestre de 2013, e eu precisei trancar a faculdade por bastante tempo, e eu retornei para a faculdade em junho de 2019, e agora eu tô finalizando, porque eu tive que pegar um pouquinho de matéria, porque minha filha tinha 1 aninho só, então eu não conseguia pegar a grade completa, então eu ia 2 matérias, 3 matérias, 2 matérias, 3 matérias, até que agora, enfim, eu tô conseguindo terminar depois de quase 10 anos fazendo faculdade. Olha só, que bom que deu certo. Alessandro, seja muito bem-vindo também. Se apresenta aí, muita gente já te conhece, mas para quem não te conhece ainda. Muito importante. Então, sou eu, Alessandro Sanches, o professor da Juliana. Juliana é a nossa estrela, e como professor da segunda fase em Direito Empresarial, que nesse momento me é importante citar, é o quanto é admirável a pessoa ter uma série de necessidades, dificuldades que são naturais e comuns, das pessoas e conseguir superar. A Juliana, eu quero colocá-la assim, como estrela, porque é o que de fato acontece quando você olha para a pessoa que, poxa, vai ralar ali, para ser aprovado com criança pequena em casa, porque os alunos falam muito isso para nós, Eles dizem, poxa, mas não vai rolar para mim, eu vou ter que esperar mais um tempo, eu tenho criança pequena. E eu até tinha uma preocupação se era possível a Juliana aceitar o convite, porque ela tem, a sua filha, tem 4 anos, não é isso? 4 anos, aham. E que bacana, Deu certo vir, assim como deu certo também, o estudo, a aprovação mais fácil não deve ser, Não, e assim, é preciso bastante esforço, Na realidade, eu acho que o mais importante é a pessoa confiar também. Eu confiei no que eu estava fazendo e é importante tu ter alguém que te passe confiança também na preparação. Então, isso foi um dos motivos que me fez escolher também o Estratégia, porque eu assisti algumas aulas do professor Alessandro e eu vi que a forma dele conduzir o curso era bastante diferente e ele é bastante próximo dos alunos. Então, eu precisava de alguém que me ajudasse a conduzir as coisas, porque é uma loucura, Eu trabalho, faço faculdade, atualmente faço faculdade de manhã e à noite para conseguir terminar. Eu trabalho o período da tarde, eu entro no serviço às 1, saio às 7, eu tenho a criança pequena, então assim, eu tô fazendo TCC e tentar passar na prova era muita coisa para administrar, então é importante ter alguém que te dê um norte de estudo mesmo, Alessandro, essa proximidade com os alunos é uma coisa muito citada nas entrevistas, você realmente tem essa abertura, Sim, eu passei a considerar essa possibilidade, à época fui chamado de doido, porque alguns professores faziam do seguinte modo, usavam o seguinte método à época. Tinha um telefone pessoal dele próprio, como todo professor tem, e utilizavam um telefone à parte, em que em algumas horas do dia o professor cuidava daquilo. E eu faço de uma maneira um pouco diferente. Eu uso o meu telefone pessoal. E aí os professores falaram, não, mas isso não deve ser possível, não deve... como é que você consegue? E o que eu conseguia fazer, ou que eu consigo, é conversar com o aluno o tempo todo. Quando eu estou em aula, a minha aula em vídeo, minhas gravações, eu digo, olha, precisou de alguma questão, um problema no curso técnico, um PDF que você não está conseguindo encontrar, um material, um vídeo, deu um problema no vídeo, me fala, está desmotivado, o cronograma não está dando certo. Porém, o que eu sempre pedi é o seguinte, eu vou te oferecer tudo isso, eu só preciso que você tome um cuidadinho de, sei lá, tomar cuidado de não mandar mensagem de repente muito no final de semana, se é urgente qualquer tempo. Falo exatamente isso. Falei, é urgente, resolver. Então, é urgente qualquer tempo. Eu sou professor de segunda fase em Direito Empresarial, que é uma coisa cautelar, é uma coisa urgente, é rápido. O aluno precisa da solução rápida. Então, ok, vamos fazer a coisa andar.
Mas se é uma dúvida, que você de repente pode colocar uma coisa no lugar agora no domingo, manda mensagem na segunda, faça, e é inacreditável o quanto dá certo. Porque realmente isso não me incomoda, não incomoda a minha família, não gera nenhuma espécie de problema, e isso facilita muito as coisas no detalhe. Por quê? O aluno está muito pressionado pela prova e ele está estudando bastante. Se ele não está estudando bastante, eu sei o motivo. Ele não está estudando bastante porque a ansiedade não está permitindo, porque ele está com algum problema emocional, ou talvez um problema de saúde ou coisa do tipo. Aí é exatamente nesse momento que eu preciso que ele faça contato. Porque, às vezes, uma palavrinha mesmo, coisa de minutinhos, segundinhos, assim, você coloca ali na mente dele clareia um pouco as coisas e ele segue. Então eu acho que realmente essa é a grande essência do curso, né? O material, da estratégia, os vídeos, é tudo tão perfeitinho, tão bacana que acho que isso tá ok. Essas questões emocionais, elas ainda assim, com tudo bonitinho, com tudo perfeito, elas conseguem atrapalhar, né? Então realmente eu acredito nessa essência. Não é um problema para mim, muito pelo contrário, e deu tão certo, né, que agora eu já comecei até a fazer diferente com os alunos. Estou fazendo um negócio que a princípio eu até me preocupei, né, falei, eu acho que a estratégia não vai gostar. Mas eu comecei, gente, contrata a mentoria, não esquece, contratar a mentoria, porque a gente fica bem mais próximos ainda. Aí eu fico gravando lá Google Meet, vídeo e tal, a gente se fala mesmo o tempo todo, um cronograma atrás do outro, e eu realmente passei a acreditar assim, num ponto extremo, né, coisa que eu acho que para os professores nem sempre é assim, que é a condução próxima daquele candidato que tem pouco tempo para fazer e está coberto de ansiedade, que vai fazer ele chegar ali na reta final bem. Eu acredito mesmo nisso. E Juliana, me fala um pouquinho então sobre a sua primeira fase, que você não teve uma experiência tão boa, né? Como que foi antes de se tornar aluna do Estratégia? Então, para a primeira fase da prova, eu acabei estudando um pouco sozinha, acompanhando materiais de YouTube, enfim. Eu passei agora no 35 na repescagem do 34, né? E aí no 34 eu adquiri outro curso. Não tinha, de novo, não tinha essa questão da proximidade, a única forma de conseguir conversar com os professores era através de um sistema e demora, e tem hora que tu tá fazendo a coisa ali, tu precisa de um suporte. Eu tô fazendo uma peça, só que eu travei, eu não tenho ideia do que colocar aqui, eu não sei mais como eu me perdi, eu tô muito nervoso. Tu tem que mandar ali num suporte e esperar, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, né, até que alguém te dê um retorno. Só que aí o seu raciocínio já não tá mais naquilo. Então, quando vem a resposta, tu já nem lembra mais o motivo exato da sua dúvida. Então, acaba que não ajuda muito, né? Eu tive alguns problemas com essa parte de suporte mesmo, né? Como eu falei, como eu tenho muita atividade, o único momento que eu tenho para estudar, que eu tenho até hoje, é o período da madrugada. Então, eu estudo de madrugada, eu assisto aula de madrugada, faço tudo de madrugada, que é a hora que sobra. E não que o professor tenha que responder de madrugada, não é isso. Mas, assim, é muito dinâmico, é muito corrido. Então, é importante tu ter alguém que tá realmente disposto a te dar atenção no momento que tu precisa dela. E isso eu realmente senti diferença. Eu assisti antes de ir para a estratégia, eu assisti algumas aulas do professor, eu vi algumas aulas de segunda fase para entender como funcionava, e ele falava o número de telefone dele. Aí eu olhei assim e falei, como ele tá passando o número de telefone? É isso? Eu mandei mensagem para saber se era ele mesmo. E sim, era ele. Eu achei isso muito, muito diferente. É um ponto crucial, acredito, para minha aprovação. Eu não sei se é o caso, né, interrompendo um pouco, é lógico, não sei se é o caso, mas tem situações que, eu tô no começo da aula ali, né, às 14 horas, tal, eu falo um pouquinho com os alunos, eu bato um papo, dá uns 5 minutinhos ali de papo para ver o que eles estão precisando, e é um momento que eu passo o número. Tá com algum problema? Então, como eu ainda estou respondendo, às vezes sempre tem algum aluno que fala, não é possível, e manda uma mensagem, e eu respondo ali mesmo. Eu, dando a aula, eu já respondo, eu falei, Ju, tô aqui. Aí eu falo, acabei de responder a Ju, tal, a pessoa, pô, ele mesmo. Sou eu, não é golpe. Sim. E me fala um pouquinho mais agora, como que foi a escolha pela matéria de Direito Empresarial? Empresarial sempre foi uma matéria que eu mais me identifiquei na faculdade, né? Passar daquele início de qualquer estudante de Direito, que é ser criminalista, penalista. Passei essa fase, logo na matéria de Penal 2 eu já desisti, já sabia que não era para mim. E aí eu comecei a gostar bastante de empresarial. Né? Atualmente eu trabalho no jurídico interno em uma indústria, então eu vejo que realmente é uma matéria que
eu gosto do que tem ali, eu gosto disso. Para a segunda fase eu pensei, eu vou ir para uma matéria que eu me identifico. Contra todos, tá? Porque as pessoas, ninguém apoia quando tu diz que vai fazer empresarial. A não ser um professor A de não direito ser os empresarial. professores, o professor de direito empresarial, porque o restante fala, gente, vai para outra matéria, faz uma, né? Porque entendem que direito empresarial é uma matéria muito complexa. Mas eu acredito que isso também vai de acordo com o professor, porque eu não achei complexo. Eu, para fazer a segunda fase, tiveram algumas coisas, alguns pontos chaves que o professor ensinou pra gente que foram determinantes, assim. E eu acho que de acordo com que a forma como o professor te passa, te explica a matéria, acaba a complexidade, gente. E eu ia te perguntar isso, Sanches, mas acho que você tem um lado aí, né? Como é que fica? Por que que as pessoas não gostam tanto, então, de direito empresarial? Eu vou dizer que elas não estão erradas em relação a essa primeira imagem, mas tem antídoto, sabe? Tem como resolver. Quando eu estudei no Código Comercial antigo. Quando me tornei professor, ele já não era vigente. Então eu tive que começar uma didática do zero. E eu podia, de duas uma, pelo menos de duas, escolher uma delas, que era criar do zero uma didática, ou então tentar utilizar aquele mesmo formato. E eu percebia que existia uma prática, era uma coisa comum, uma coisa viciosa mesmo no mercado, em que os professores lecionavam do mesmo modo, e eles lecionavam o direito empresarial, pelo menos assim, no meu modo de entender, de uma maneira que tornava mais difícil uma coisa muito simples. Eu vou dar um exemplo. Em direito do trabalho, quando um professor de direito do trabalho resolve explicar os requisitos de uma relação de emprego, ele divide em 4 pontos lá. Ele começa falando, a subordinação, daqui a pouco ele fala da remuneração lá, e aí a onerosidade, ele fala da pessoalidade. Isso aqui faz os alunos acharem que isso tudo é muito simples. E realmente é. Em direito empresarial, você vai explicar o conceito de uma empresa, e o conceito da empresa, ele também tem 3 pontinhos requisitos. Uma organização, profissionalidade e a busca de lucro. Então eu não consigo entender como é que você consegue explicar essas 3 numa só. Então basta separar, dividir, categorizar, classificar, e todas as disciplinas do direito têm um formato muito próximo, um formato muito parecido. Então o primeiro ponto que me parece razoável dizer é que não há nenhuma disciplina que, se o professor fizer uma didática própria, separar bonitinho, cuidar em forma de fluxograma, coisa que aqui no Estratégia a gente faz muito, mapeia e tal, não tem nenhuma disciplina que em direito material possa ser chamada assim de, nossa, complexa. Aqui a gente não tem fórmula, direito não é isso. Não existe uma fórmula muito complexa, uma teoria filosófica, não tem nada disso em nenhuma disciplina. Então começa desse modo. Agora tem um segundo ponto, eu acabo entendendo até porque os próprios professores de outras áreas acreditam nisso, nessa complexidade. Não é raro a gente visualizar na universidade uma ausência mesmo de professores de direito empresarial. Não é raro o coordenador de um determinado curso precisar preencher o quadro com um professor de uma outra disciplina, porque também existe uma prática viciosa no mercado, que é essa escolha, né, de profissionais nas mesmas áreas. Eu quero tocar a área de trabalho, quero tocar a área de penal, quero tocar a área de civil. Você vai procurar um professor de civil no mercado, você vai encontrar uma série deles. Você vai encontrar um professor de penal, uma série deles. Vai procurar um professor de empresarial, não vai encontrar uma série deles. Então não é culpa, a universidade está fazendo um negócio de maneira relapsa. Não, a universidade também está com dificuldade de encontrar esse profissional. A pessoa, de repente, um pouco domina o direito material. Como é que ele vai explicar quais são as peças, o processo aplicado? Não é uma coisa muito simples. Agora é engraçadíssimo, porque quando o aluno começa a estudar comigo, eu vou ensinar para ele locação empresarial. E aí eu mostro lá, né, que a locação tem 5, 6 requisitos, e que é possível uma empresa forçar a renovação do contrato de locação. Como se dá isso? Logo na sequência eu já explico a ação renovatória, que é uma ação inclusive bem simplesinha de ser trabalhada. Recentemente tivemos a aplicação da matéria, né, da temática ao menos, né, no exame. E ok, o aluno fala, pô professor, mas é essa a complexidade? Então, nenhuma diferença do que estudar uma reclamação trabalhista com os cálculos lá que, embora sejam tão muito simplórios, no nosso caso não tem nenhum. Não é tão mais difícil do que estudar um mandado de segurança, né, queira ou não, você tem que indicar ali a provisoriedade e tal. Não, é tudo muito simplório. Mas realmente existe uma pecha, uma fama que foi para o mercado, ficou. Eu poderia simplesmente só me aproveitar disso,
por ser professor de direito empresarial e há muito tempo, né, tá ali basicamente no domínio do mercado, mas não é o que eu pretendo, não. A minha coisa é outra, eu quero realmente mostrar que isso não é o que ocorre, trazer as pessoas para a área, trazer as pessoas para estudar. E eu acredito que ao longo desses 20 anos que eu estou fazendo segunda fase, eu já consegui fazer alguma diferença nesse sentido. Né? E quando você vê, né, o aluno aprovado e aprendeu direito empresarial e vai plantar sementinha, com um sorriso no rosto, assim como a Juliana, eu acho que não tem nenhuma satisfação melhor, não. Vale a pena. Vale a pena. E Juliana, me conta então como foi a reta final para a prova. Na véspera, você estudou até o último minuto, revisou, descansou? Como que foi esse dia para você? Pra mim, o que acontece? A última semana, eu brinco que eu vi mais o professor do que qualquer pessoa da minha família. De verdade, eu passava o dia inteiro dentro do O escritório, contrário é verdadeiro, viu? assistindo aula, e aí o professor começava uma live e eu sentava lá, vamos assistir a aula. E a última semana foi a semana inteira, assim. O sábado também é a mesma coisa. Eu marco bastante aula na semana final. Eu preferi estudar até o último minuto. Para mim funcionou. Eu gostei bastante e, de novo, tivemos bastante suporte. É que a última semana eu acho bacana porque o professor, além da aula, ele também tem toda a parte psicológica, né? E não só o professor, o cursinho mesmo. Esse suporte psicológico é muito importante. Essa última semana pra gente eu acho que é uma das semanas mais difíceis. Eu que vim de uma repescagem, eu tava com muito, muito medo de reprovar. Porque eu ficava pensando, putz, aí eu vou ter que ir para a primeira fase de novo, e tudo aquilo de novo. E se eu não passo, aí eu tô para terminar a faculdade agora. Então, assim, era uma carga emocional muito grande, né? Então, tu ter alguém que tá ali, que vai dizer que realmente é difícil, né? Mas que a gente precisa controlar. Isso faz muita diferença. No dia da prova mesmo, assim que eu abri o caderno de prova, eu tive uma espécie de crise de ansiedade, assim, fui pedir para parar, sair da sala, fui pro banheiro, me acalmei, lembrei do professor falando as coisas com a gente, aí eu peguei ele assim e falei, não, tudo bem, se tu fosse advogado agora, tu não pode sair da frente do cliente e chorar, então volta lá e vai resolver aquilo ali, tu não vai deixar a prova em branco, volta e resolve. E aí eu voltei e fui com bastante força, assim, muitos pontos, enquanto eu estava escrevendo, eu lembrava do que o professor tinha falado. Olha só que bacana. Então, quando saiu, teve a sensação que tinha feito uma boa prova, que tinha ido bem? Sim, da primeira vez que eu fiz a prova, quando eu saí, eu já saí chorando, assim. No domingo, pra tu ter ideia, eu chorei de domingo, 5 da tarde, até segunda, meio-dia. Nossa! Eu fui trabalhar, a minha chefe, minha líder, né, ela pegou e falou assim, volta pra casa, porque eu não conseguia parar de chorar. E aí dessa não, dessa eu saí bastante feliz, assim, mandei mensagem pro professor, falei que eu achei que tinha dado certo dessa vez. Eu confirmei a peça para ela. Eu já saí, assim, mandando mensagem, sabe? Eu falei, cara, eu acho que agora foi, eu acho que deu. Depois de uns 2, 3 dias da prova, eu me lembro que eu tinha colocado uma informação, mandei mensagem de novo pro professor, já não tava mais contando curso. Mas eu sou parecido com nada. eles, né? Nessa questão da ansiedade. Eles mandam mensagem para mim, às vezes, 5h15, 5h20, 5h30. Eu vou entrar para fazer o gabarito extraoficial 15:06. Naqueles 15, 20 minutos, eu não estou me preparando para fazer o gabarito, eu estou respondendo eles. Eu respondo eles primeiro do que o gabarito. De tanta ansiedade do pessoal. Porque eu já quero falar para eles, ó, tá tranquilo, vocês fizeram a peça ok, era impugnação mesmo, eu já li, tá tudo certo. E aí, quando viu, então, seu nome na lista de aprovados, como que foi essa sensação? Como foi a comemoração? O que você sentiu? Gente, assim, eu tinha uma sensação que tinha dado certo, só que, né, eu tava um pouco ressabiada. Então eu peguei ele assim e falei, vamos com calma. No dia, eu falei pra todo mundo da minha família, eu falei, gente, quem vê, não me conta, eu não quero saber, eu vou fazer isso quando der, porque eu tinha uma reunião muito importante do trabalho. Eu tava esperando o Uber chegar pra eu ir pra reunião, quando meu marido me ligou. Aí ele pegou assim, ô Ju, eu falei, oi. Ele, tá lá. Aí eu, oi? Aí ele, o nome. Eu falei, do que você tá falando? Ele, o seu nome tá na lista. Aí eu, mentira. Aí eu comecei a pular na frente do trabalho, o Uber chegou. Aí eu pro moço do Uber, espera um pouquinho que eu tenho que subir pra ver meu nome na lista. Saí correndo, subindo a escada, olhei o nome na lista. Foi uma festa lá no trabalho também. Eu acho que foi uma das sensações assim, mais emocionantes que eu tive. Foi muito, muito bom. De realização pessoal, né? Foi muito, muito bacana. Olha só que legal, um dia você estava lá chorando no próprio trabalho,
no outro dia comemorando bastante, né? Como as coisas realmente dão certo quando tem que dar. Sim. E o que você, além disso, do seu esforço, atribui esse sucesso também? O curso, com toda certeza, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu acho que não dá pra gente... Tem coisas na vida que a gente consegue fazer sozinho. E tem coisas na vida que nós precisamos de auxílio. Essa aprovação, a aprovação na segunda fase, eu acho que realmente é uma coisa que precisa de auxílio. E não é um auxílio a cada 15 dias ou um auxílio por semana. É um auxílio, de fato, ter alguém que vá te ajudar ao longo dessa caminhada. A gente não tem um tempo muito longo, né? Então, de uma prova, de uma primeira fase para a segunda fase, geralmente dá em torno de 45 dias. Então, já é um tempo curto. Então, tu precisa de alguém que, de fato, vá te mostrar o caminho e que já saiba o que fazer, o que é esperado. Eu acho que, com toda certeza, o curso me ajudou muito. O professor me ajudou muito. Eu já falei isso para ele, eu falei isso hoje e eu vou repetir. Teve uma fala dele que me marcou muito durante a minha preparação, foi logo no início, assim, que ele pegou e falou, gente, vocês não têm que decidir fazer a prova. Vocês precisam decidir ser advogados. Ficar decidindo ir fazer prova, qualquer pessoa faz prova. Vocês precisam estar decididos a ser advogados. E aí eu ouvi aquilo e falei, putz, eu não tinha decidido ainda, sabe? E foi um estalo pra mim, de verdade, foi um divisor de águas. Eu olhei assim, putz, é real, assim. Eu lembro que nesse dia eu até chorei, eu falei, conversei com meu marido, com a minha prima, tudo. Eu falei, gente, assim... Realmente, eu acho que foi a primeira vez que eu senti, de fato, o que era necessário ser feito, sabe? E eu indico para todo mundo o curso. Indico para todo mundo também o curso de empresarial com o professor Alessandro, porque, assim, gente, é maravilhoso. Uma história de sucesso aqui para comprovar. Então, agora, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de motivação. Vocês já deram várias dicas aqui para quem está assistindo, mas para que as pessoas não desistam também, alguma dica ou alguma situação que vocês consideram muito importante. Pode começar, Sanches. Muito bem. Eu sempre digo de duas delas. A primeira, temos um spoiler da Juliana, e acredito de fato nisso. Eu acredito na imagem, né, de você conseguir visualizar a aprovação. E, em grande parte das vezes, os alunos criam duas imagens erradas na minha maneira de pensar na mente, que é a seguinte: eu não sei se eu vou fazer essa ou a próxima prova, mas isso não interessa. Isso não tem nenhuma importância. Se você resolver que você realmente será advogado, você se vê melhorando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, mudando a própria vida, a vida das pessoas à sua volta, melhorando a sua vida financeiramente. Isso é muito importante, porque você com essa condição, você consegue suportar uma série de coisas da vida de uma maneira muito melhor. Sofrer sem grana é sofrer com dois problemas. Sofrer com uma grana no bolso, é você falar, poxa, mas eu estou sofrendo por quê? É um problema de saúde? Eu consigo pagar um médico? É um problema de saúde da minha família? Eu posso ajudar a minha família? Pô, legal pra caramba. Então, eu digo sempre desse modo, né, a questão de você visualizar a modificação na vida. Eu também digo, né, do mais especial que a advocacia pode trazer, que é a pessoa te trazer um problema, tá ali numa encruzilhada em que ela não sabe o que fazer, para onde ir, ela vê os caminhos todos fechados, e você tem a condição de dar uma abertura nisso para a pessoa, ajudar. Amanhã ela vai ser agradecida, você fala, poxa, eu mudei a vida dessa pessoa, você vai ser lembrado, né, e isso tudo é muito bacana. Então, eu penso desse modo. Um segundo item que o pessoal faz muito também é, não só a questão de falar se vai escolher fazer a prova ou não, às vezes a pessoa fala, eu tenho que ser aprovado nessa prova. Mesma coisa. Você só consegue ver um pedaço de papel na sua frente, uma caneta e uma prova, em que você precisa acertar as questões. Para quê? Se você só pensar em fazer a prova para ser aprovado na prova, não faz sentido. Precisa fazer sentido a respeito de um resultado maior. E é uma das questões que eu acredito que a pessoa precisa ter em mente o tempo todo. E é também por isso que pequenos detalhes, e são pequenos, só podem ser realmente depurados por uma proximidade. É onde eu acredito, sim. WhatsApp por perto, Google Meet, mentoria, penso muito nisso. Um outro fator, essa mentoria, esse Google Meet, eu utilizo muito também para falar acerca da necessidade prática. Porque o candidato, em vezes, ele não consegue perceber que ao longo de todo o curso de Direito, ele estudou durante 5 anos, e como ele estudou em pequenos detalhes e estudou num tempo muito longo, ele não consegue perceber o quanto ele já é grande. E o que ele está ali fazendo, em muitas vezes, né, em muitos casos, é concatenar tudo, organizar, e exatamente isso. E a gente tem pouco tempo para isso, ok? Numa proximidade, numa mentoria, a gente consegue estabelecer para eles o quanto
Fazer um simulado é importante. Porque eles acreditam muitas vezes que assistir uma aula sobre uma petição inicial é o mais importante, não é. Assistir uma aula é importante, é só isso. Essencial o simulado, muda muito, a importância é maior, é aquela que você não consegue sair. Fazer uma redação da discursiva e falar, poxa, eu sabia a resposta, mas no momento que eu coloquei no papel, percebi que eu não sei fazer isso bem. Eu não sei fazer uma oração adequadamente, aí eu vou chegar ali no professor e vou conversar com ele. Né? No caso até da própria Juliana, não precisou tanto. É uma pessoa que realmente conseguiu ali fazer, né, tudo que era necessário, muito, né, por mérito próprio. Isso acontece também com os alunos da mentoria, mas a Juliana ela tem uma proatividade, isso facilita bem as coisas. Porém, esses 2 itens me parecem aí os 2 itens de grande reflexão. Trabalho prático muito forte, proximidade e olhar algo maior como o projeto. Um objetivo. E a sua mensagem, Juliana? Eu queria reforçar isso que o professor falou em relação à parte prática. A gente tem que fazer. Assim, é de suma importância. Eu percebi que tu consegue se colocar melhor na prova, até as pessoas não tinham me dado essa dica antes, mas, gente, o fato de você escrever à mão muito, tu nem sente desconforto na hora que tá fazendo a prova. Que se você tenta os primeiros simulados, ele dá um desconforto, dói a sua mão, essas coisas assim, mas quando você já vem com isso forte, né, vem praticando, de fato, tu se sente melhor até fisicamente para conseguir fazer a prova. Então, realmente é muito importante fazer os simulados, assistir as aulas também, né? Todo mundo, eu sei que, eu digo por experiência própria que o dia de todo mundo é corrido. Eu sei que eu tenho muitas coisas ao longo do meu dia e deve ter gente que tem mais coisas ainda que eu, né? Mas assim, gente, todo mundo consegue um tempinho, sabe? Tire 20 minutos. É melhor tu fazer um pouquinho por dia do que tu não fazer nada. Eu digo para que... A minha mensagem basicamente é para que as pessoas treinem bastante para fazer a prova, confiem em si, confiem no professor que está te auxiliando, né? Escolham bem, isso é importante. E que busquem seus objetivos, né? A gente não pode parar por conta... O mundo não vai parar para a gente conseguir fazer a prova. Então, a gente também não pode parar o nosso mundo para fazer essa prova. Então, tudo vai acontecer ao mesmo tempo e a gente tem que seguir e fazer e dar certo. Excelente, Juliana. Muito obrigada, Sanches. Obrigada pela presença também, Obrigada. Juliana. Mais uma vez, Obrigado. parabéns para vocês pela aprovação, né? Parabéns para os dois, tanto pela aula quanto por você ter estudado e conseguido essa aprovação dessa vez. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também nesse vídeo. Até mais!